aí, turma, beleza? Seguinte, gente, a aula de hoje vai ser uma revisão, tá? Desse último assunto que a gente viu. Essa revisão vai funcionar da seguinte forma: eu vou corrigir, entre aspas, as atividades de vocês, essas atividades do nosso livro, do capítulo, e como vai ser essa correção? Eu vou, no caso, ler as perguntas, né? Dar a resposta para a pergunta e vou comentar. Né? Lógico que eu não vou só dar a resposta, vou dizer por que essa resposta é correta e relacionar isso com o conteúdo que a gente tem visto, certo? Então, esse vídeo vai ser o início da correção, porque eu vou pegar essa correção, vou botar lá no YouTube, vocês vão mandar dúvidas lá pelos comentários do vídeo no YouTube, vão mandar dúvidas que vocês ainda possam ter sobre o assunto, então leiam novamente o material, assistam o vídeo. E o próximo vídeo vai ser para tirar as dúvidas de vocês, tá? Não vai dar pra gente fazer live, porque minha internet está muito instável. Então é um risco marcar uma live e na hora a internet não está funcionando e não dá certo, beleza? Então, gente, é o seguinte. Capítulo 5, página 73, certo? Então vamos lá, ele fala o seguinte: observe o desenho abaixo. Então o que é que você tem nesse desenho? Você tem uma estrutura, né? Simples, aqui, uma bactéria e na verdade um núcleozinho, tá? Uma bactéria aqui. E essa bactéria faz o que? Ela aumenta o material genético, né? Então ela sofre aqui uma duplicação do DNA. Como ela está maior, ela vai se duplicar em duas, certo? O DNA ficou maior, ela vai se duplicar em duas, cada DNA por seu lado. Ela vai reconstruir a membrana plasmática aqui no centro e surgirão duas outras bactérias idênticas a essa aqui, tá vendo? A expulsão é um pouco menor. É um pouco menor porque a membrana aqui está menor, só que ela vai crescer, ainda aumentar o tamanho, né? Mas perceba que é a mesma estrutura, né? Tem a membrana plasmática aqui, o citoplasma, o núcleo. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então ela é idêntica à célula A, né? Que seria a célula mãe. Célula filha, célula mãe. Ele pergunta: nesse tipo de reprodução, as bactérias filhas são uma cópia da bactéria mãe. Que tipo de reprodução está sendo mostrada? Então você tem uma divisão celular, não tem troca de gameta, não tem fecundação. Então qual é esse tipo de reprodução, gente? Reprodução assexuada, é o tipo mais simples. Eles se reproduzem, eles dão origem a descendentes que são cópias exatas e não há fecundação, não há troca de material genético, certo? Então, depois daqui a gente tem o assunto que eu já dei, né? Já falei sobre esse conteúdo aqui, tudo. E tem umas atividades aqui embaixo. Então, exercite sua memória, mais uma vez. Quando éramos bebês, estávamos no começo do nosso desenvolvimento e passamos por algumas mudanças corporais no decorrer de nossa vida, né? Você já sabe disso. Você cresceu, seu cabelo cresceu, né? Seus órgãos genitais começaram a se desenvolver, cresceu o pelo onde não tinha, etc. Pense e descreva o que há de diferente com o seu corpo e sua mente com relação a quando você era um bebê. Então, gente, essa resposta aqui é pessoal, tá? Porque você vai observar o que é diferente, você vai se perceber diferente. O importante nessa questão é você entender que há diferença, né? Existe a diferença entre você quando você era um bebê e você agora, e você apontar quais são essas diferenças, certo? 2. Temos laços de semelhança com nossos pais e com outros ancestrais. Que características dos seres vivos permitem essa condição e qual é a importância para a espécie? Então, o que é que a gente tem, os seres vivos têm, que permite essas características semelhantes, né? Nossos ancestrais, pais, nossos avós, passarem adiante. Então, essa característica é a hereditariedade. É isso que faz com que essas características é, sejam sejam passadas, tá? Então, essa é a característica. E qual é
a importância disso para a nossa espécie, né? É o descendente desenvolver características que são próprias da espécie. Então, como eu falei, como a gente é filho de seres humanos, a gente tem características que são inerentes dos seres humanos, aos seres humanos. Então, a gente tem os mesmos hábitos alimentares é, dos nossos pais, né, da nossa espécie, da espécie humana. A gente come as mesmas coisas que todos os humanos comem, basicamente. A gente se locomove da mesma forma, enfim. Então isso é importante para que a gente possa viver em comunidade dentro da mesma espécie, certo? Terceira questão. No decorrer de milhares de anos, sofremos mudanças significativas em nosso organismo. Então, quando a gente falou nosso organismo, quer dizer do organismo da espécie humana, tá? Não no seu, que você não vive milhares de anos. Essa capacidade está relacionada a que característica do ser vivo e qual é a importância para a nossa sobrevivência. Então, essas mudanças no nosso organismo está ligada à capacidade de adaptação. O que é a adaptação? É você poder desenvolver habilidades ou características, etc., que lhe permitam se ajustar melhor ao ambiente. Então, lembra que eu falei na última aula aquela questão de você morar em uma região quente e para uma região fria? Aí você passa um tempo sentindo muito frio e você começa a adaptar com o clima quente aos poucos e o contrário também. Então, isso é adaptação. Nosso organismo vai entendendo que a gente sabe já se proteger do frio, etc. E a gente fica mais resistente, vamos dizer assim, certo? Então, é por aí, beleza? Temos uma carta questão? Não. Mas temos aqui questões de marcar. Costumeiramente, ou seja, é de costume da gente afirmarmos que todo ser vivo é formado por células, de acordo com a teoria celular proposta no século XIX por Schleiden e Schwann, certo? Porém, alguns seres são acelulares, ou seja, não tem célula. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não apresenta células? Falei isso também na aula, tá? Os animais, somos células, temos células. Os protozoários, né? As amebas têm célula. As bactérias, vimos ali em cima um exemplo de uma reprodução da bactéria, então tem uma célula. E os vírus, gente, né? Que não tem célula. Eu falei para vocês que os vírus têm o material genético deles, todo bonitinho, que está dentro de uma cápsula de proteína, mas eles não têm uma célula, eles não têm outras organelas celulares como a nossa, por exemplo, tá? Então, seres acelulares são vírus, né? Lembram que tem até aquela polêmica se vírus é ser vivo, se não é, tem gente que considera, tem gente que não considera, toda aquela história, beleza? Segunda questão aqui das questões de marcar. Embora a continuidade da vida na Terra dependa substancialmente de todo o elenco de características que define o sistema dos viventes, né? Então, uma característica que representa os sistemas que vivem na Terra eles dependem, no caso, da continuidade da vida, né? Para uma espécie existir, ela tem que continuar vivendo. Os seus representantes, seus exemplares, né, seus indivíduos têm que continuar vivendo, certo? Duas características dessas características de seres vivos assumem maior importância para a preservação da vida do planeta, né? Vamos lá. Que características são essas que representam essa importância? Ele está dizendo que a letra E, tá? Então, a capacidade de reprodução, porque sem reprodução você não consegue perpetuar a espécie no ambiente, e adaptação ao meio, que sem se adaptar ao meio que você vive, você não consegue sobreviver, né? Então, se não fosse a adaptação, a gente não conseguiria
se adaptar aí a ambientes muito quentes, muito frios, entre outras coisas. Alimentação também. Então, povos muito antigos que não tinham essa facilidade de conseguir alimento como a gente tem hoje. Então, eu só como carne. E se por acaso estivesse faltando carne no momento, ele teria que se alimentar de outras coisas. Então, isso é adaptação, tá? É essencial para a sobrevivência do ser humano. Embora a continuidade da vida. Não, já li essa. Terceira questão. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque um único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Não é encontrado em todos os seres vivos. Então, hereditariedade é encontrar em todos os seres vivos? Sim. Todo ser vivo que tem célula tem hereditariedade, certo? Ele tem a capacidade de passar as características deles à frente. Capacidade de responder estímulo, sim. Então, quando a gente está com frio, a gente procura se aquecer. Quando a gente está com calor, a gente procura se refrescar. Quando a gente se sente ameaçado, a gente reage a essa ameaça de alguma forma para se proteger. Então, tudo isso é capacidade de responder a estímulo, tá? Corpo formado por várias células. Aí não, sabe por quê? Porque a gente tem os seres unicelulares, que são seres vivos, como as bactérias, as amebas, por exemplo, e são considerados seres vivos, mas não tem várias células, tem só uma. Então, para você ser considerado ser vivo, não obrigatoriamente você tem que ter um corpo formado por várias células. Às vezes uma célula só basta para você ser considerado um ser vivo. Então, letra C. Beleza? Só um momentinho. Uma característica dos seres vivos é o ciclo de vida. Então, você nasce, você se desenvolve, você amadurece, né? Se reproduz, você morre. Basicamente isso. Um dos eventos biológicos mais importantes desse ciclo é a reprodução, que permite que as espécies sejam perpetuadas. Já falamos sobre isso. Na imagem foi representada a reprodução de uma ave. Sobre ela podemos afirmar que, então, você tem uma ave macho fêmea reproduzindo. Aqui, o macho acasalou a fêmea, nasceu, formou o ovo e aqui o filhote. Beleza? Esse mecanismo de reprodução não envolve participação de gameta, então é falso isso aqui, né? Você tem o gameta masculino, o gameta feminino aqui. O filhote apresenta material genético igual ou idêntico ao do ciclo de origem. Não é idêntico, ele é uma junção do material genético da mãe e do genético do pai, então não é idêntico. Não há variabilidade genética, também é falso, porque se há uma mistura de características, você tem variabilidade genética. A genética dele não é exatamente igual a esse, nem exatamente igual a esse. Trata-se de um mecanismo assexuado de reprodução? Não. Se há troca de gametas, é uma reprodução sexuada. O filhote receberá de cada um dos pais metade do seu material genético, tá? Então, por quê? A gente viu que a mãe, no caso, cada ser vivo, né, tem 46 cromossomos em cada célula, mas nas células reprodutivas, células reprodutoras, nos gametas, no caso aqui o espermatozoide no óvulo, você vai ter apenas metade dos cromossomos. Por quê? Porque você vai ter um ser vivo depois que vai ter 46 cromossomos. Se tivesse 46 cromossomos aqui e 46 cromossomos aqui, quem é bom de conta já sabe que seria um total de 92 cromossomos. Então, para ser uma soma dos dois e dar 46, cada um tem que ser 23, ou seja, a metade do material genético de cada um. Certo? Gente, então, muito rápido hoje, certo? Só foi essa correção. Mandem perguntas pelos comentários, estudem. Não vai ser uma prova muito difícil, nada muito complicado. Relaxem e até a próxima.